Por isso, nessa noite, quero chamar o Cal, vem para cá. Eu quero que você dê um forte aplauso ao Senhor pela vida deste jovem homem de Deus. Glórias ao Senhor. O Cal, a gente estava aqui semana passada, eu peguei ele na curva, ele falou assim, estamos aqui junto. E ele vai dar esse tempo, e eu quero que o Senhor possa te usar tremendamente. E que a palavra do Senhor possa estar fluindo através da tua vida, em nome de Jesus. Amém? Amém, igreja? Amém, glória a Deus. Amém. Ainda de pé, quero convidar você a orar. Jesus está aqui, o Espírito Santo está aqui. É uma noite com encontro com Ele. Espírito Santo, nós te adoramos, exaltamos o teu nome, fazemos o teu nome conhecido entre todos os povos. Pai, obrigado, Senhor, porque nós podemos sentir a tua liberdade. Obrigado que nós podemos perceber a tua presença aqui. Ô Espírito Santo, fala conosco. Nós abrimos, escancaramos os nossos corações, certos de que o Senhor não deixará ninguém voltar para sair daqui, Senhor, com expectativas frustradas. Está escrito que, ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, você não temerá mal algum. Está escrito que, se você crê que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, você é salvo. Basta você crer. Está escrito ainda que, se você crer, você e toda a sua casa obterão salvação. Está escrito que muito pode por sua súplica a oração do justo. Está escrito que o justo nunca estará mendigando pão. E nessa noite eu quero convidar cada um de vocês a abrirem os seus corações, deixando que o Eterno faça morada dentro de você. Há muito tempo já que Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas, mas Ele habita pessoas. Você é o recipiente perfeito para o Criador do céu e da terra encontrar guarida, encontrar abrigo. Deus é tão grande, tão grande, tão grande, que Ele cabe dentro de você. Essa é a dimensão de Deus. Que tão grande que Ele pode ser, tão pequeno Ele pode se fazer também. Por isso, se você puder, de todo o seu coração, eu quero convidar toda a igreja a orar assim comigo, dizendo: Senhor Jesus, eu abro o meu coração para a Tua palavra, e conforme está escrito, eu creio que Jesus não é um passado, que Jesus não é uma história, Jesus não é um pensamento, mas Jesus é real, e Ele está aqui nessa noite. Por isso, Jesus, eu te convido, entra no meu coração, entra na minha casa, entra nos meus negócios, entra no meu casamento, entra nas minhas decisões, e toma conta da minha existência, em nome de Jesus, amém, amém. Existe alguém aqui nessa noite que fez essa oração hoje pela sua primeira vez na sua vida? Talvez você nasceu num lar cristão, talvez a sua avó já era uma mulher de oração, teu pai talvez é líder de uma congregação, mas existem alguns momentos que nós caímos em si. Existem alguns momentos que os nossos relacionamentos eles mudam de natureza, conforme a maturidade que a gente chega. Eu gostaria de saber se há entre nós alguém que hoje pela primeira vez fez essa oração, convidando Jesus para entrar no seu coração, na sua vida, intencionalmente. Existe alguém? Eu gostaria que você fizesse um sinal com sua mão, eu gostaria de conhecer. Existe alguém? Só precisa fazer um sinalzinho, eu vou te ver daqui. Esse é o seu momento, Deus te abençoe, graças a Deus pela sua vida. Essa é uma noite que o Senhor preparou para você e para sua casa. Quem mais? Mais alguém? Não tenha medo, Jesus está aqui. É o encontro teu com o teu Redentor, é o encontro teu com aquele que traz sentido para uma existência
que sendo finita, ela se torna infinita, porque a partir de hoje você se torna eterno. Jesus, ele falou, aquele que crê em mim, passou da morte para a vida, ou seja, ainda que morra, ele vive eternamente. Essa é a lógica dessa oração. Existe mais alguém? Faça um sinal com a sua mão, eu quero orar por você. Faz um sinal. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado pelas mãos que levantaram. Obrigado porque o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o Espírito que hoje é uma habitação plena, não é mais uma visita. Na mão dos irmãos que levantaram a mão. Espírito Santo, eu oro para que a mesma revolução que o Senhor trouxe na minha casa, o dia que eu fiz essa oração em 1997, o Senhor comece hoje na vida dessa família. Existe uma herança nessa oração, e essa herança que nós herdamos é paz, alegria, bondade, fidelidade, mansidão, benignidade, longanimidade e domínio próprio. Coisas que não nasceram conosco, mas que nessa noite o Senhor começa a trazer para dentro desses lares. Eu convido o Espírito Santo, que os próximos dias, que os próximos meses, o Senhor opere aquilo que o Senhor não operou em anos, porque hoje houve salvação nessa casa. Jesus entrou em novos lares, e quando há um justo se humilhando diante do soberano, existe festa nos céus, e nós celebramos juntos. Se você puder, dê o seu melhor aplauso. Essa salvação eterna, esse é o milagre dos milagres. Obrigado, Espírito Santo, em nome de Jesus, amém, amém. Você pode tomar seu lugar. Obrigado por aqueles que ouviram a voz do Espírito Santo nessa noite. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje, Pastor André. Estou feliz porque é bom se sentir em casa. Depois que você vai num monte de igreja americana, é bom se sentir em casa. O barulho brasileiro, o calor brasileiro, os abraços brasileiros. E se você puder, abre sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 11. 2 Samuel 11, esse é o texto dessa noite. Eu estou aqui com minha esposa, acompanhado com meus 3 filhos, o Taylor, a Melanie e o Calvin. E nessa noite eu quero compartilhar uma das mensagens mais importantes que eu preguei nos últimos anos na minha igreja. Eu sou pastor, fundador de uma igreja chamada Igreja no Cinema. Alguém já ouviu falar de uma igreja no cinema no Brasil, em Curitiba? Então, nas redes sociais, você pode encontrar Igreja no Cinema. Há 6 anos atrás, eu com 20 jovens, nós nos reunimos numa garagem, eu compartilhei um plano, e esses jovens acreditaram no meu plano e deu certo. E hoje nós estamos em algumas cidades do Brasil. Nós somos uma igreja que entendemos que enquanto nós estamos no cinema, o cinema é uma igreja, e quando nós vamos embora, o cinema volta a ser cinema. 15 minutos depois começam os filmes. E Deus nos deu uma palavra para entrarmos nos templos de consumo. E hoje nós temos a ousadia de entrar nos shoppings do Brasil, alugar a sala de cinema e fazer um culto mais ao vivo do que nunca. E é gratificante. Por 6 anos nós assistimos salvação, transformações, mudanças de vida, jovens se tornando maduros, casando, casais tendo filhos, casais que não podiam ter filhos vindo a ter filhos. E é uma honra poder liderar uma igreja que tem proclamado uma verdade já desde 2013. Em 2013 nós começamos pregando uma mensagem que repentinamente subiu no meu coração, chamada Escândalo da Graça. Essa mensagem deu o que falar. Hoje, por incrível que pareça, é a mensagem mais amada da Igreja no Cinema e a mais odiada da Igreja no Cinema. Se você for no YouTube e assistir Escândalo da Graça, você vai, primeiro precisa assistir, depois ler os comentários. Se você ler os comentários embaixo, você não consegue mais assistir a mensagem. Você perde a sua virgindade da inocência de tão pesado que são os comentários embaixo. Mas o fato é que ali Deus começou uma revolução da graça no Brasil.
Hoje eu tenho a alegria de poder contemplar o Brasil sendo pregado nos 4 cantos do país, graça sobre graça. A graça, ela é mais do que uma doutrina, a graça é mais do que apenas uma inteligência, um novo estilo, né? Algumas igrejas no Brasil estão falando que nós somos da visão da graça. Então tinha a visão celular, depois tinha a visão dos 12, depois tinha a visão do não sei o quê, e agora chegou a tal da visão da graça. Por quê? Porque, obviamente, quando há uma tendência, o mercado também adquire a tendência. Então existe o mercado gospel, existe os grandes players que eles descobriram que o momento agora é falar da graça. E de repente você olha uma igreja inteira baseada na lei purinha. Tudo que os caras falam é mentalidade da lei. Sacrifício, domínio de pessoas, mas até a lei está pregando graça no Brasil. E isso me aquece, porque existe esperança. Eu cresci num lar que, na verdade, graça estava bem longe, era tudo na raça. Era pobreza total, castidade total e obediência total. #morri, assim que eu me sentia. Castrado, sem opinião própria, porque era obediência total, então tinha que calar a boca e obedecer. E pobreza total, ou seja, qualquer sonho era ambição, era vaidade. Minhas irmãs usavam um véu, na igreja elas só podiam ir de calça, de saia, e era, no ano 2000, quando virou o ano, meu irmão mais velho não pôde fazer faculdade, porque Jesus ia voltar na virada do milênio. Era tamanha loucura que eu cresci. E depois de 28 anos, eu descobri que existe vida após a igreja. Né? Existe vida após a morte para algumas pessoas, e para mim existiu vida após a igreja. Quando um dia eu acordei e simplesmente tudo que eu procurava, as perguntas que ninguém me respondia, vieram por uma única frase. Quando um pregador falou: meu irmão, você precisa entender que você nasceu completo. Pum! Essa frase caiu que nem um meteoro dentro do meu coração. Quando eu olhei para trás, falei: se a gente nasceu completo, então, na verdade, não adianta conquistar mais nada. Porque a criança que você nasce é a pessoa que você morre. Você não nasce com 8 dedos e ao longo dos anos você ganha mais o 9º dedo, o 10º dedo. Você não nasce com um olho e com o tempo você vai conquistando o outro olho. Você não nasce com só meio rim e com o tempo o rim vai... Não, você nasce completo. A criança que nasceu é o adulto, o idoso que vai morrer. Só que o que muda no meio do processo? Uma coisa chamada maturidade. É a única coisa que distancia crianças de idosos, maturidade. E de repente eu comecei a descobrir que a vida cristã é a mesma coisa. Enganaram a gente quando falaram que a gente precisava conquistar mais em Deus. Que é uma conquista, que ao longo do tempo você tem que conquistar mais, porque você ainda não é completo, porque você ainda não chegou lá. E de repente é uma corrida de ratos que você nunca se sente vivo. E naquele dia Deus mudou a minha sorte, Deus mudou meu coração. E hoje a graça, na verdade, foi só uma porta que eu descobri que você pode entrar. Quando você entender graça, você vai se deparar com uma coisa chamada justiça. Aí justiça vai começar a fazer sentido para você. Porque justiça não é você fazer as coisas certinhas. Justiça é você entender o que é a justiça de Cristo, a retidão de Cristo que reflete hoje na sua autoridade de quem você é. Quando você entende justiça, quando você entende que você foi justificado, quando você entende que nenhuma condenação há, aí vai fazer sentido você falar que é herdeiro de Deus. E aí entra a herança. Hoje 66% dos brasileiros estão endividados, dos evangélicos brasileiros. E aí você encontra ele na rua e ele tenta te convencer que ele é herdeiro de Deus. Mas irmão, você deve as cuecas, como é que você fala que você é herdeiro de Deus? Não faz sentido você falar que é herdeiro de Deus, mas eu não quero ter a sua vida. Eu não quero ter sua rotina, eu não quero trabalhar onde você trabalha, eu não quero ter a esposa que você tem. Porque herdeiro não fala de quem sabe que é herdeiro, fala de quem desfruta da herança. Quanto mais você desfruta da herança, mais você proclama para o mundo o herdeiro que você é. E nós precisamos de pessoas mais práticas, menos teóricas. Nós precisamos de pessoas que comprovam no seu dia a dia o quanto a Bíblia ela é verdadeira. E quando você entende, à medida que você desfruta a herança, você descobre o herdeiro que você é, você chega numa vida de glória.
e foi para a vida de glória que você foi criado. Só que não uma glória que faz você ter as concubinas em volta de você, uma glória que faz você usar um relógio igual ao meu, uma glória que muda o padrão do seu carro, uma glória que muda o bairro que você mora. Não é essa glória. Essa glória é tola. Mas é uma glória que te leva a reinar em 3 dimensões: reinar sobre circunstâncias, reinar sobre pessoas e reinar sobre as coisas. Não é o quanto você consegue adquirir, mas é o quanto você consegue viver sem alguma coisa. É uma glória que quando você passa pelo fogo, o fogo não te queima mais. Uma glória que quando o diagnóstico bate na sua casa, você não sai desesperado. Por quê? Porque você sabe em quem você crê. Uma glória que quando você perde o filho e você não tem essa resposta, você não precisa dessa pergunta. Você não se pergunta. Aliás, você sabia que Jesus nunca fez uma pergunta para Deus? Você consegue imaginar o nível que Jesus vivia? Jesus nunca perguntou para Deus por quê, exceto o dia que ele fala: por que me desamparaste? No último instante, mas antes disso, Jesus não perguntava para Deus: por quê, Deus? Por quê? Por quê? E hoje a gente tem um bando de crentes do porquê. Não, por quê, Deus? Por quê? Eu fico pensando, Deus olhando e falando: não te interessa, não te devo satisfação. Não, mas por quê? Por quê? Nós precisamos entender o que é essa vida de glória. A vida de glória pode ser baseado em Isaías, naquele em quem não havia formosura. A vida de glória pode estar naquele que não tinha onde repousar a sua cabeça. A vida de glória não é sobre o evangelho que muda as suas circunstâncias, mas é sobre um evangelho que muda você na circunstância. Enganaram a gente com esse evangelho pasteurizado, prometendo que Jesus vai mudar a tua circunstância. E essa não é a proposta do nosso evangelho. A nossa proposta do evangelho é que Jesus vai mudar você na circunstância. E aí ele diz: quando você passar pelo fogo, ele não prometeu que vai apagar o fogo. Ele falou que, se for preciso, você não se queimará, mas o fogo vai pegar. Quando você andar pela água, elas não te submergirão. Por quê? Porque, se preciso for, ele quebra até uma lei natural para zelar da sua vida. Mas você precisa entender que você foi criado para ser uma resposta às circunstâncias. Vocês estão comigo lá? 2 Samuel 11, do 1 a 4. Está escrito: na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. Eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Guarda uma coisa: na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou, saiu da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço, viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe: ei, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias o Hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois, ela voltou para casa. Um dos maiores dilemas da vida da graça é você ouvir um pregador dizendo que você já tem tudo, que você já pode tudo e que está consumado, está feito. Por muitos anos eu venho pregando essa mensagem, mas eu descobri que essa mensagem tornou a igreja letárgica, tornou uma geração inteira lerda, lenta. Por quê? Porque se eu já tenho tudo, qual o sentido de eu ir na reunião de oração? Se eu já tenho tudo, qual o sentido de eu me retirar num retiro de 3 dias? Se eu já tenho tudo, se eu já posso tudo, qual o sentido de eu sair para um sabático de um ano? Mas a questão é que Romanos 5,17 diz que a abundância da graça e o dom da justiça nos foram dados para que nós reinamos em vida. O ponto da salvação é que você reine em vida. Gerações e gerações estão empenhadas em lutar com potestades, principados,
dominadores. Mas como Efésios diz que nós já fomos assentados nas regiões celestiais, aqui fica a grande questão. Qual é a lógica, então, de eu me tornar um ninja espiritual? Eu cresci num lar onde nós expulsávamos demônio de 6 a 12 horas por dia, por 21 anos. Não era uma pessoa, eram algumas pessoas. Teve um dia que teve 7 endemoniados, eles quebraram a casa inteira e não tinha mais gente suficiente para segurar. Se você pensar 7, cada endemoniado precisa em torno de 3 a 6 pessoas para segurar. Chegou uma hora que tinha mais de 20 pessoas segurando endemoniados e outra pessoa ficava endemoniado, e outra pessoa ficava endemoniado. E eu cresci nesse ambiente do ninja espiritual. Meu pai, ele enxergava mais demônios do que mosquitos. Era mais fácil ver demônios passando do que mosquitos. Mosquitos não incomodavam, mas demônios ele via em tudo. Meu pai é meu maior referencial, um grande homem de Deus. Mas a questão é que a expectativa do céu sobre nós hoje não é mais sobre o quanto nós reinamos nas esferas espirituais, mas sim nas esferas sociais, a dimensão que reinamos em vida, sobre toda a criação, sobre todas as coisas, sobre as pessoas. E essas são as nossas batalhas. Quando o texto diz que eu e você nós fomos assentados nas regiões celestiais, esse texto está dizendo que na velha aliança não havia no Santo dos Santos cadeiras. Por quê? Porque um sacerdote sentado significava que o trabalho tinha encerrado. Por isso, de ano a ano, o sacerdote precisava entrar, mostrar sacrifício, e aí tinha remissão dos pecados para o povo. Só que o texto ele diz que Jesus ele era o próprio sacrifício, que de uma vez por todas o sangue de animais cobria pecados, agora o sangue de Jesus removeu os pecados, e de uma vez por todas nós fomos assentados. Você é um sacerdote assentado na região celestial. Você é uma pessoa que não precisa mais lutar contra o diabo. Sabia disso? Porque quem governa não luta mais. Bolsonaro não luta pela política. Ele só governa. Mas até o dia que ele ganhou, ele era um militante, ele era um maluco. Só que o dia que você está estabelecido no trono, você governa. E esse é o padrão que eu e você nós fomos colocados sobre Satanás e seus demônios, numa posição de governo. Pare de lutar contra o diabo, apenas dê comando a ele, e ele precisa se sujeitar a você. Não faça mais tratativas com as trevas, não prometa mais nada para o diabo. Aliás, não dirija a sua palavra para o diabo se não for debaixo de uma ordem, de um comando. A questão é que uma geração entendeu isso. E nós, de fato, paramos de lutar com o diabo, faz tempo já. Só que, de repente, nós também esquecemos que existem batalhas no nosso dia a dia, que ainda são batalhas. E eu e você, nós fomos chamados para essas batalhas. Quando Deus criou o céu e a terra, Deus criou o homem, Ele falou, sujeitai, dominai, multiplicai, sujeitai a terra. Ele nos tornou co-participantes, CEO de uma criação. Deus tem uma expectativa que eu e você, nós reinemos em vida. Só que essa guerra é uma guerra social, essa guerra é uma guerra agora. Porque o texto diz que os céus pertencem a Deus, mas a terra Ele deu aos homens. Isso significa que na terra você é maior do que Deus, sabia disso? Como assim, Cal? Você está louco? Você está tirando a soberania de Deus? Não, estou dizendo que Deus te entregou a soberania dele sobre a terra. Deus ele colocou você sobre a terra e falou assim, governe a terra. E de repente a gente fica orando, quando na verdade a gente devia estar agindo e agindo. Nós precisamos agir depois que nós terminarmos de orar. E a gente termina de orar, e a hora que vem uma outra notícia social, a gente congrega a igreja para orar de novo. Um dia tinha uma grande crise no Brasil e um pastor veio até a minha igreja e conclamou a igreja para orar. Não, temos que orar. Eu pedi licença, peguei o microfone e falei, não, pastor, aqui a gente não ora mais. Está orado. A crise que a gente está passando no país é fruto de uma oração de uma geração. E agora que Deus está respondendo essa oração, com o que Ele está fazendo no país, a gente não vai orar para Deus parar.
porque é para ir para o pau mesmo. Que agora ou vai ou racha. Por quê? Porque é uma batalha. É lógica, ela é temporal, é para os nossos dias. E hoje eu quero compartilhar com você uma das histórias mais pesadas registradas na Escritura Sagrada. Uma história inacreditável, chocante, repleta de abusos, seguida de escândalos, assassinatos envolvendo um dos homens mais significativos da história humana. O herói da nossa fé, um dos pastores mais importantes que a história já hospedou, um dos teólogos mais profundos de todas as eras. E hoje vamos nos aprofundar nos porões obscuros da história de Davi. Você consegue imaginar eu chegando aqui sendo um pastor e você saber que eu sou autor de um estupro seguido de assassinato? Você conseguiria me ouvir hoje aqui? Imagine que Davi, ele chegou, e na época que os reis saíam para a guerra, um rei decidiu não sair para a guerra. Davi era rei de Israel. E de repente Davi é convidado para ir para a guerra, ele manda todo mundo e fala, ó, já vou. No meio de uma siesta, depois do almoço, ele levanta, sai lá fora, e de repente ele olha a Sabrina Sato, a Batseba. Ele olha uma moça. Ele olha uma mulher de família. Ele olha a esposa de um cara que ele conhecia muito bem. Agora você, mulher, se coloque no lugar dessa mulher. Imagine que você tem o marido dos teus sonhos. Imagine que você tem o amor da sua vida. Você casa com ele, ele é um cara respeitado. Você ama ele. E de repente, fala em um homem poderoso nos nossos dias. Quem quer aqui? Donald Trump para você? Poder até demais. Mas fala um homem poderoso, assim, um ícone. Quem? Dias Toffoli. Quem mais? Fala aí um cara bacana. Mulherada aí, um cara que você olha e fala, uau. Existe um homem poderoso o suficiente que ele te chamaria hoje como uma mulher de alguém? E só porque ele é poderoso você deitaria com ele e sorriria para ele? Existe. Você acha mesmo que essa mulher, porque Davi era o rei, ela olhou e falou, nossa, se for com o rei eu dou para ele. Não dou, eu me deito com ele. Não. Isso foi um estupro. Isso potencialmente foi contra a vontade dessa mulher. Essa mulher chegou lá e o rei falou o seguinte, como é que é o nome dela ali? Chama ela. Imagina essa moça chegando. E de repente ele fala, ei, pode ir na cama, me espera lá que eu já chego. Como assim? E Davi vai lá e consome aquela mulher. Consuma. E a história vai dizer que essa mulher é engravida no primeiro encontro. E ela manda um recado dizendo, você vai ser pai. Davi coça a cabeça, olha em torno e fala, caraca, o que eu faço agora? Lembra que eu falei que ele conhecia muito bem o marido dela? E aí ele fala, fulano, vem aqui. Viu? Pode sair da guerra aí, deixa os caras voltar sozinhos lá. Vai para casa dormir. O nome dele era Urias, era um dos seus oficiais. Urias escuta Davi. Primeiro já desmerece ele porque ele estava no lugar errado, ele devia estar na guerra. E Urias vira as costas e vai para onde? Volta lá para a guerra. Aí Davi fala, putz, o cara não foi para casa pegar a mulher dele. O que eu faço agora? Aí ele chama de novo Urias, mete um banquete, soca vinho nele, deixa ele tortinho de bêbado e fala, ó, Urias, pode ir para casa. Cara, você está cansado, você já lutou, agora vai para casa, você precisa dormir, tua mulher está lá te esperando e tal. E Urias, no meio daquela entorpecência, ele faz o quê? Volta para a porta do palácio, não vai para casa. E aí Davi manda um recado para Joabe e fala, Joabe, faz o seguinte, quando vocês forem para cima, coloca o Urias no pelotão de frente, e a hora que vocês estiverem no embate, no meio da guerra, vem você para trás e deixa Urias
pelo caminho, ele planeja um assassinato. Esse é um dos homens mais lidos e respeitados da história da Escritura. Você aguentaria ouvir ele pregando aqui depois disso? Esse era o homem de 1 Samuel 16 que foi encontrado por Deus no meio de um campo. Um profeta Samuel, ele sai de casa com um chifre cheio de azeite. Deus lhe dá um endereço, ele chega nesse endereço e fala assim, tem algum rei aqui. E aí ele encontra Jessé em Belém, Jessé olha e fala, cara, tenho 7 filhos aqui, chama o primeiro filho. Ele olha e fala, bonitão, mas não é. Chama o segundo filho, mas não é. E passa 7 filhos, e nenhum deles é rei. E aí Samuel olha e fala assim, nenhum deles é. Não está faltando alguém? Aí ele, nossa, tem mais um. Tem o Davi, que está lá no meio do campo. E aí Samuel fala, vai lá, busca ele. Enquanto ele não for trazido aqui, eu não vou embora e a gente não come agora. E a história conta que Davi chega, Samuel olha e fala, esse é o rei pelo qual Deus levantou. Olha que interessante, o homem a quem Deus quer estabelecer, ele o encontra. Não tenha medo de não ser encontrado por Deus. Talvez você serve aqui nessa igreja, talvez você é o cara que ainda está cuidando de uma mãe em casa, talvez você é o cara que no YouTube, no Instagram, você já tentou de todo jeito ser conhecido, ser famoso, mas eu quero te dizer, ei, o dia que Deus procurar por você, Ele sabe aonde te encontrar. Desista de se promover, desista de se projetar onde Deus não te pediu para chegar. Porque o homem a quem Deus quer estabelecer, Ele o encontra. E isso foi uma verdade que mudou toda a minha vida. Isso é impressionante. Quanto tempo que eu tenho? Aonde que eu consigo acompanhar o tempo? 20 minutos. Então tá bom, já vou acelerar aqui. Quem está comigo? Está entendendo onde quero chegar? Fica à vontade para dar um glória a Deus, um aleluia. Quando você fala assim, amém, você está dizendo lambano. No original é lambano, eu recebo, eu acredito nisso. E acredite naquilo que você não concorda. Que aquilo que você concorda, você já tem. Você não precisa falar amém para aquilo que você concorda. Fale amém para aquilo que você não concorda, mas isso precisa entrar dentro de você. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem temente. Davi era um homem que escreveu pelo menos 73 salmos. Só que era um homem que foi parar no terraço. Era o homem que restaurou o tabernáculo da adoração, o homem que ressignificou o lugar da presença de Deus, o homem que vivia à frente do seu tempo, que mesmo antes de poder receber poder para ser feito filho de Deus, ele se relacionava com Deus como pai, quando na verdade não era possível se relacionar com Deus como pai. A grande lição que aprendemos aqui é que não importa a unção que você tem, não importa o número de seguidores no Instagram que você tem, ou quão valente tu é, a questão é você ser a pessoa certa no lugar errado, na hora errada. E hoje eu quero falar sobre 4 perigos que moram no terraço. O tema dessa mensagem é desça do terraço. Desça do terraço. Quando eu escutei essa mensagem a primeira vez, o Espírito Santo falou assim, desça do terraço. Existem alguns terraços na sua vida, você precisa descer do terraço. Há perigos no terraço. No terraço, em primeiro lugar, você esquece de quem você é. 2 Samuel 11, versículo 1 diz, na primavera, época em que os reis saem para onde? Para a guerra. Quem era o rei da história aqui? E quem era o único que não foi para a guerra? Você precisa entender, meu irmão, que você foi criado para você ir para a guerra. Quando Deus ele te colocou nesse mundo, Ele falou assim, existem batalhas nesse lugar. Existem desafios sociais, econômicos, financeiros, governamentais. E essas são batalhas que eu e você, nós terceirizamos
dizendo assim: irmãos, o mundo jaz no maligno, então sai daí. Não. Não entenderam nada desse texto. Maligno significa o mundo jaz, descansa no poneros. Poneros não é o diabo. Poneros é aquela árvore do conhecimento do bem e do mal. O mundo jaz no mal. O mundo está sepultado na maldade. Não está falando do diabo. Ele está falando que por conta da queda, a criação, ela foi sepultado em toda sorte de miséria, maldade e pecado. Só que esse mundo que jaz no maligno, Deus amou de tal maneira. É o mundo que jaz no maligno. Deus amou de tal maneira esse mundo, que enviou seu único filho para redimir esse mundo. Por isso, cuidado quando você entrega para Satanás o governo desse mundo. Quando você coloca tudo fala, não, isso aí é nova era, isso aí não sei o quê. Não, irmãos. Ainda nós temos crente achando que Deus vai apodrecer o mundo, que o mundo vai para o caos. Mas se o novo céu e a nova terra vai descer, você acha que Deus lhe apodreceria o lugar que o filho dele vai vir viver eternamente? Se eu perguntar para vocês hoje, quantos aqui acreditam que nós estamos vivendo num mundo que está piorando? Ou quantos acreditam que você está vivendo num mundo que está melhorando? Aonde nós teríamos maiores respostas? A maioria dos crentes vai erguer a mão para o mundo que está piorando. A maneira que a gente ora assim. A maneira que a gente educa os nossos filhos, a gente educa os nossos filhos para correr do mundo, para se esconder do mundo, para sair daí, sair do mal. Só que, irmãos, nos anos 60, uma pessoa vivia 49 anos de vida. Essa era a expectativa de vida nos anos 60. Hoje, uma pessoa, a expectativa de vida é, sabe quanto? 89 anos. Como que a gente vive num mundo que está piorando se as pessoas estão vivendo mais? Que lógica é essa? Será que nós vivemos realmente num mundo que está piorando? Eu acho que não. Nós precisamos trocar essa ótica da igreja, entender que nós estamos vivendo, sem dúvida, a melhor época da humanidade. Maneira como você liga para os seus entes queridos, meus familiares todos vivem na Alemanha e eu acompanho a vida deles como se eu morasse no mesmo bairro que eles. Maneira como você pode pegar um avião e em 24 horas você está em qualquer lugar do planeta. A maneira como você come, a maneira como você está dentro de casa protegido, que você tem calefação, você tem isso. E de repente você olha e fala, não, o mundo está perdido. Irmão, você não sabe o que é o mundo perdido. Quando o homem primitivo tinha que ficar um mês dentro da caverna porque tinha um leão ali fora. E ele não sabia como tocar o leão, então ele ficava um mês ali dentro esperando o leão ir embora. Isso era um mundo perdido. Não, mas olha o lixo, olha o gás, olha não sei o quê. Mas claro, irmãos, se multiplicou o número de habitantes na Terra. Então, quanto mais pessoas moram numa casa, mais lixo essa casa gera. Mas isso não significa que essa casa está em maior decadência. Nós temos um resíduo populacional que é a soma de 7 bilhões de pessoas. Só que eu não posso pegar o lixo da minha casa e denominar o comportamento dos meus filhos, falando, aí, essa casa aí está perdida. Olha o tanto de lixo que ela gera. Só que assim que a gente parece que olha o mundo. A Greta, assim que ela enxerga o mundo, olha, vocês estão estragando o nosso mundo. Não, estão estragando nada. Todos os dias você acorda num mundo dado por Deus. Todos os dias tem uma vaca no campo que está nascendo o bezerro dela, sem ninguém ter feito nada nela. Todos os dias, no vasto oceano, milhões e milhões de espécies estão nascendo. Todos os dias, no planeta inteiro, aonde ninguém plantou, nasce alguma coisa. Depois dessa queimada toda na Austrália, espere em 6 meses, o que vai nascer na Austrália? Nasce tudo de novo. Porque pela fé entendemos que o que é visível veio do invisível, e assim é. Então não vai acabar o recurso natural. Pode ser que a gente pode se perder na gestão, mas não vai acabar. Davi era rei, batalhar é inerente ao ofício real. Como Davi terminou no terraço? Davi terminou no terraço porque ele se esqueceu. Ele esqueceu de quem ele era. Quando você esquece de quem você realmente é, você termina no terraço. Davi nasceu para a guerra e sua identidade era ser rei. Por isso, lembre,
Se eu me esqueço de quem eu sou, nunca me lembrarei das soluções sociais pelo qual eu nasci para resolver. Se você não entender quem é você não entende para que solução social Deus vai te levantar. Se você esquece que você é rei, você vai parar no terraço, por quê? Porque na época em que os reis saíram da terra, Davi se esqueceu que ele tinha que ir para a guerra. E ele vai para o terraço. Número 2, você vai andar no terraço você vai andar nos seus instintos e não no seu propósito. No terraço é o lugar que você começa a andar mais por instinto do que por propósito. Usurpar da sua posição legal, usurpar da sua unção, dos seus dons, da sua autoridade para obter benefícios e desejos por sonhos não realizados. Nesse lugar do terraço, nós começamos a usar a nossa identidade para dar carteirada. Eu, como pastor, sou tentado a usar esse título de pastor para me beneficiar de uma comunidade. No terraço. Eu começo a perceber que eu, como pastor, tenho voz, que eu sou ouvido, que se eu pedir as pessoas me dão. Só que será que é para eu pedir mesmo? Eu começo a esquecer do propósito que Deus me plantou na minha igreja e começo a andar nos meus instintos. E os instintos, todo mundo sabe o que é gostoso. Davi escutou o instinto dele. Ele esqueceu que ele era um solucionador de problemas, ele esqueceu que era um rei, ele era um rei sobre Batseba, ele era um rei sobre aquela casa onde havia um casal. Ele era rei, ele era uma autoridade, ele era uma voz. E de voz ele passa a ser um estuprador, um abusador. Número 3, no terraço, você vai atrair as pessoas mais brilhantes que Deus te presenteou na vida. Quando você chega nesse lugar que você não era para estar, você começa a perder as pessoas que estavam com você no início. 2 Samuel 11:15. Você vai ler o texto. Perdemos tanto a noção, quanto Davi perdeu assassinando um dos homens mais brilhantes do seu governo. Quando Davi manda matar Urias, Davi estava promovendo um prejuízo coletivo. Urias era um dos homens mais sérios, era um dos homens mais importantes, um dos oficiais mais qualificados. O senso dele era tanto que entre a família dele e a missão dele, ele estava sempre orientado pela missão. E de repente Davi, por causa do instinto dele, ele sacrifica uma relação que era uma das mais importantes dentro do reinado de Davi. Você consegue imaginar isso? O prejuízo é coletivo. Quando você sacrifica os teus melhores amigos, você sacrifica pessoas que foram importantes na sua jornada, outros vão pagar por esse prejuízo. Porque nós sempre falamos que juntos somos mais fortes. Só que de repente no meio da caminhada a gente começa a subtrair algumas pessoas. Porque essas pessoas dão trabalho para a gente. Eu começo a perceber o quanto Urias se tornou um pesadelo no coração, na mente de Davi. Em alguns momentos eu consigo ver Urias ser mais respeitado do que o próprio Davi. Quantas pessoas devem ter passado e falado assim, esse aí é o meninão. Urias era um homem de verdade. Esse é o meninão. Deu sono, ele ficou na cama. Em quarto lugar, e último, no terraço, no perigo do terraço, você vai coexistir com as suas consequências. Alguns status e rótulos serão impressos na sua vida. Lá no terraço, talvez você vai colocar um rótulo divorciado. Nossa, Cal, você está falando que é mal ser divorciado? Acho que é. Se fosse bom, a gente não usava advogado para isso. Mas todo divórcio é uma tentativa frustrada. Independente da culpa de quem. De repente você tem um rótulo de ser o abusador, pedófilo. Ele é pedófilo. De repente você tem um rótulo que é o mentiroso. Ele é mentiroso, ele sempre fala, não faz nada. Ele é arrogante, ele é falido. Isso aí, já tentou de tudo. Herbalife, era Diamond na Jequiti. Não sei se tem Jequiti aqui.
Ó, essa aí é mãe solteira. Coitadinha dela. Sempre quis casar, mas aí, criou os filhos sozinha. Porque no terraço você vai coexistir com as consequências das tuas ações. Nojento, adúltero, infiel, charlatão, trapaceiro, bandido, safado, sem vergonha. E sabe o que é pior? Que Jesus esquece disso, mas a igreja sempre vai lembrar de novo. Por isso algumas pessoas precisam mudar, inclusive de igreja, sair daquela comunidade. Por quê? Porque nós tratamos assim, e isso é muito mal. Quando alguém conta da sua história, nós não celebramos de onde Deus tirou, nós apenas nos amedrontamos de onde essa pessoa saiu. Fala, meu Deus do céu, ó, não deixa sozinha com as crianças lá. Irmão, não celebre uma pessoa pelo que ela é, sem tropeçar no que ela não é. Todos os nossos erros, as nossas falhas, os nossos fracassos, não é quem nós somos. Celebre as pessoas pelo que elas são. E o que elas são, só Deus pode dizer o que elas são. Elas são filhas, elas são herdeiras, elas são santas, elas são redimidas, elas são perdoadas, elas são puras, elas são, ainda que você não viu elas ser. Mas comece a celebrar pelo que elas são antes de elas ser. Porque a fé é a certeza das coisas que se esperam. E se você tem fé, você pode enxergar numa prostituta uma pura. Você pode enxergar num ladrão um fiel. Por quê? Porque você tem fé para enxergar isso nele. Ele não tem. E talvez se chama um ladrão de fiel, ele vai falar, não, você está me confundindo com alguém. Eu sou um traste, eu sou um porcaria. E você fala, não. Você é amado. Você é fiel. Você superou o teu passado. Irmãos, nessa noite, a palavra de Deus que eu creio para essa igreja é volte para a guerra. Volte para a guerra. Eu não sei o que te falaram desse evangelho triunfalista. Eu não estou falando para você ficar caçando demônios. É uma guerra mais real. É uma guerra que exige mais estudo. É uma guerra que exige mais bom senso. É uma guerra que exige mais inteligência. É uma guerra que vai levar eu e você a governar Orlando, governar Curitiba, governar a nossa cidade, o nosso bairro, no mínimo o nosso condomínio. É uma guerra que entende quem é a vítima do sistema e quem é o vilão do sistema. A guerra espiritual está consumada. Satanás te obedece, as pessoas não. Precisa ser uma guerra real, digna daqueles que foram destinados a reinar em vida. Muitas vezes eu e você, nós terminamos nos terraços da vida. Você vai correr esse risco. Talvez no terraço da educação. Talvez você vai cair no terraço do entretenimento. Talvez você caiu no terraço das relações românticas com a cultura inútil. Talvez você vai cair no terraço da futilidade, da soberba, da vaidade, do fashionismo, do make-upionismo. Talvez você está flertando com lugares, com Instagrams, com referenciais que vão te levar a terminar em cima de um terraço, esquecendo quem você é, perdendo as pessoas mais importantes que Deus colocou na tua jornada. Talvez você está no terraço da ganância. Primeiro você está querendo conquistar o que é teu para depois conquistar o que é de Deus. É o contrário. Conquiste primeiro o que é do Senhor. Depois você vai perceber que você não precisa mais conquistar nada teu, porque isso não entra mais nessa equação. Talvez você está no terraço da vida vazia, da vida aparente, do status quo. O Espírito Santo está dizendo hoje, desce do terraço. Sai do terraço. Você é um rei. E hoje é tempo de você entender que nós estamos nesse lugar, época onde os reis saem para a batalha. Existe uma vida eterna. Existe um lugar onde você vai sair dessa dimensão para a quarta dimensão e você vai viver para lá eternamente. Mas enquanto isso não acontece, se responsabilize pela vida social que você precisa. Se responsabilize por ter mais filhos. Se responsabilize por ser marido de uma só mulher. Se responsabilize por casar com o seu primeiro relacionamento. Caso contrário, você não devia nunca ter se relacionado com ninguém.
Se responsabilize socialmente por fazer Jesus uma prática comum numa geração. Desce do terraço. Eu não sei qual é o seu terraço, mas o Espírito Santo, ele pode te dizer hoje: você não nasceu na terra para ficar nos terraços da vida. Pare de esperar por permissões. Comece a agir, mova-se, levante-se socialmente como voz de justiça. Assuma suas batalhas, deixe a sua marca na história. Quando você for estudar os maiores homens que a história hospedou, você vai descobrir que todos eles tinham família. Família. Eu não sei o que te desenharam de família, mas se para você ter pets em casa é o filho perfeito, você precisa muito descer desse terraço. Se para você ter um filho já é demais, você tem que descer muito do terraço. Se para você ser uma mãe ser uma mulher solteira aos 30 anos, você precisa descer muito do terraço. Se para você é difícil de você submeter a um homem sobre a sua casa, desça do terraço. Existe um lugar que nós somos chamados para uma batalha. Nossa guerra hoje, ela é filosófica, ela é teológica e ela é política. Nós não vamos resolver ela orando em casa e lendo a Bíblia para a gente. A gente vai resolver ela se levantando como voz de justiça, liderando uma nação, liderando uma geração. Eu gostaria de convidar você a ficar de pé. Eu gostaria de orar sobre os terraços da sua vida. Enquanto eu oro, permita o Espírito Santo falar com você. Os terraços são diversos. São muitos terraços. Talvez sua própria família, seu próprio terraço. Quando nós colocamos a família no lugar mais alto do que ela deveria estar, e nós começamos a viver para a família, nós começamos a comprar as coisas só para a família, a gente quer tirar férias todo final de semana para a família. Eu não sei qual é o seu terraço, mas eu estou aqui para te dizer: volte para a batalha. A batalha pode te custar muito, mas você é a pessoa mais recomendada para ela. Jesus nos comissionou: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, fazei discípulos de todas as nações. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, assim como eu venci o mundo. Não tenha certeza, não tenha dúvida, tenha certeza que você também vence. Porque a vida cristã é o único jogo que nós apenas jogamos sabendo do resultado final. A única maneira de perder na vida cristã é desistindo por WO. A questão é: não desista. Subir no terraço é desistir, é você dar mole. Você esquece de quem você é, você esquece do propósito pelo qual você foi criado. Espírito Santo, traz à tona, traz luz, traz revelação. Eu vejo homens e mulheres se levantando dentro do ministério. À medida que descem do terraço, eles voltam ao lugar chamado ministério. Vejo outras mulheres descendo do terraço e assumindo maternidade. Não uma maternidade tola, que escraviza uma mulher em casa, como se estivesse em cativeiro, mas uma maternidade que revela a essência de um ser humano criado à imagem e semelhança do Criador. Eu vejo jovens descendo dos terraços e assumindo sua identidade de santidade e pureza radical. Um lugar que é um lugar de glória, não sobre aqueles que estão fora de casa assistindo, mas aqueles que estão desfrutando dentro de casa essa glória. Nós somos santos, fiéis, puros, não porque o mundo precisa ver a gente assim, mas porque minha filha precisa ter o beijo desse pai santo. Meu filho precisa ter o colo desse pai puro. Minha esposa precisa ter o sexo desse homem puro. O Espírito Santo nos convence nessa noite e nos leva de volta para a batalha. Batalha em Orlando, batalha na Flórida. Alguns vão voltar para o Brasil e eu oro para que o Senhor leve eles de volta. Talvez Orlando é o próprio terraço na vida deles, e eu digo: ei,
vai voltar para a batalha. Talvez a tua batalha pode ser na Índia, pode ser na Áustria, pode ser na Noruega, Nova Zelândia, eu não sei. Mas Deus nos leva a viver por propósito e não mais por instinto, não mais por conforto, não mais buscando aquilo que na verdade nós já nascemos com tudo. E eu chamo a vida de glória sobre meu irmão, sobre minha irmã. Se você puder, abre sua mão assim e diz assim comigo: nessa noite eu recebo a missão e o propósito eterno pelo qual fui criado. Nessa noite eu desço do terraço e eu assumo a minha identidade. Eu declaro que o meu destino é a batalha. E hoje, Espírito Santo, abre os olhos do meu entendimento, para que eu entenda a minha batalha e eu seja um solucionador social. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Obrigado.